somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando mais uma vez. Vocês estão felizes nessa noite? Temos vencido mais um dia e estamos aqui para adorar a Deus. E agora ouvir o que Ele tem para nos falar. Você é feliz por isso? Por ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus nesse tempo? Você é um privilegiado. Então erga a cabeça. Você é um privilegiado. Você é filho de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos diretamente para a palavra. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 7. Graças a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Vamos ler então. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Amado Senhor Jesus, lemos a Tua palavra, Senhor, e como sempre falamos até aqui, a gente pode chegar, e como eu já lhe disse, Senhor, eu não tenho nada, mas eu confio num Deus que tem tudo. E o Senhor achou por bem usar essa forma, esse caminho, Pai, de anunciar o Teu Evangelho e de falar aos Teus filhos. Usa, Senhor, daqui para lá e de lá para cá, Pai. Que possamos ter um bom momento na Sua presença, um bom companheirismo ao redor da Tua palavra, Senhor. Estamos crendo em Ti. E se há algum enfermo aqui nessa noite, se depender de mim, Senhor, já está curado. Se há alguém aflito aqui nessa noite, Pai, se depender de mim, eu sei que tem mais homens e mulheres que creem juntamente comigo. E eu já digo desde já, Satanás, se retira do nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos? Louvado seja Deus. Eu estou um pouco empolgado, porque quando a gente entra na casa do Pai, a gente fica livre, né? A gente pode fazer o que quer. Às vezes na casa do Pai natural, às vezes nem tudo que a gente quer, né? Às vezes não deixa tudo, né, mãe? Mas a maioria das coisas que a gente quer, a gente pode fazer. Mas na casa do Pai espiritual, Ele deixa nós ser livres, fazer tudo. O que você quiser nessa noite, pode pegar na geladeira. Ele já deixou até aberto para nós. Isso é maravilhoso. Eu me sinto bem ao pensar nessas coisas. E saber que nós temos tudo. Como o profeta fala de Moisés, né? Que tinha a sua maleta.
O que ele precisava tinha ali. O que ele precisava era só abrir a maleta. E nós temos essa maleta hoje. O que nós precisar, é somente nós abrir essa maleta. O irmão Carlos ontem roubou a minha pregação. Eu tive que ir atrás de outra. Não é, irmão Carlos? Mas que Deus, isso é bom saber, porque Deus, Ele quer falar conosco e Ele não escolhe quem, né? Simplesmente Ele fala. Mas eu vou falar mesmo assim sobre algo que eu pensei, sobre autoridade. E autoridade é uma palavra tão boa. Segundo o dicionário, eu pesquisei, diz que é um poder, ou um direito de mandar e ser obedecido. Isso quer dizer autoridade. Um direito de mandar e ser obedecido. Quem tem autoridade, ele pode mandar. Mas não somente mandar. Aquele que está sendo mandado reconhece aquela autoridade e obedece. Isso é autoridade. Um dia Jesus estava em certo lugar e chegou um centurião em sua presença. E ele disse para Jesus: ó Jesus, o meu servo está miseravelmente, ele está acamado, ele não se move mais, em outras palavras, e eu gostaria que o Senhor o curasse. E Jesus prontamente disse: vamos lá então. Mas esse centurião disse: não, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E Jesus parou, então aquele centurião disse: eu tenho autoridade, eu tenho muitos servos, e quando eu falo para os meus servos, vai em certo lugar, eles vão, quando eu falo para eles vir, eles vêm, porque eu tenho essa autoridade. Mas eu reconheço no Senhor Jesus uma autoridade muito maior do que essa, porque eu não posso expulsar aquele demônio, mas o Senhor tem essa autoridade, e se o Senhor falar somente uma palavra, o meu servo será curado. E ele estava certo, Jesus tem essa autoridade. Então Jesus disse: pode ir, porque ele já está curado, segundo a sua fé. Isso é autoridade, isso é poder, isso é maravilhoso, porque Jesus, Ele é a nossa maior autoridade. A palavra é a maior autoridade que existe na face da terra. Todos os homens, por mais grandes que possam ser, eles nunca alcançarão a autoridade que tem essa palavra. Porque nenhum de nós, até mesmo aqui nessa noite, olhando para nosso corpo, nosso lado carnal, nenhum de nós teria autoridade de expulsar demônios. Mas Jesus em carne, Ele tinha autoridade de expulsar os demônios. Ele tinha isso sobre Ele, porque Ele era o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E essa palavra se fez carne, e agora ela está em nossas mãos e em nossos corações. Amém? Jesus tinha essa autoridade e tem essa autoridade. Ele é a maior autoridade que existe. Amém? O pai, num lar, o pai é a maior autoridade. O homem da casa, pelo menos deveria ser. A maior autoridade do lar é o pai da casa. É ele quem dá as ordens, é ele quem toma as decisões. É ele quem diz para os filhos o que devem fazer, o que não devem fazer. Mas há uma coisa interessante, meus irmãos, que ali naquela casa, normalmente tem alguém que vai herdar essa autoridade dele. Vai ter alguém, aqui nós entramos no que o irmão Carlos falou para nós ontem. Aquele filho, quando é pequenininho, ele está sob a autoridade do pai. Ele ainda é uma criança. Ele ainda é um jovem imaturo. O irmão Branda nos explica na mensagem. Me fugiu o nome da mensagem agora, irmão Cláudio.
a ele ouvir. Obrigado. Ele fala sobre a adoção de um filho. O filho é pequeno, o filho é imaturo, é um jovem que não sabe se administrar ainda. Espero que vocês prestem bem atenção onde nós vamos chegar. Mas esse filho, ele está dentro de um lar de um pai que tem autoridade. Então, mesmo que ele é imaturo, que ele não tenha essa autoridade como o pai tem, mas o que ele pedir ao pai, o pai dá para ele. E Jesus vem e diz: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu poderá dar boas coisas aos seus filhos. Então, se nós nos reconhecemos como crianças na presença de Deus, nos reconhecemos muitas vezes que não temos tanta autoridade, não temos tanta fé e assim por diante, mas o que nós pedir ao Pai, Ele nos concederá. Aquilo que você pedir ao Pai, Ele está ali com o coração aberto para te entregar. O Pai é a maior autoridade. Mas veja que nós estamos em uma caminhada. Há fases, como o irmão falou ontem, há muitas as fases da vida. E então, quando é pequeno, tudo bem, a gente pede ao Pai, então a gente vai crescendo. Então o Pai envia para nós um tutor. E esse tutor, ele vai fazer o quê? Ele vai nos ensinar a como lidar com os negócios do Pai. Ele vai nos preparar, porque vamos tomar assim, o pai está ficando velho, logo o pai irá, quem sabe, falecer, ou não terá mais condições de andar pelas fazendas, ou seja, onde for. E o filho que está ali, ele tem que estar apto para assumir aquela responsabilidade. E esse tutor está ali para fazer isso. E esse tutor começa a ensinar esse filho, começa a mostrar para ele como funcionam os negócios do pai. E ele começa a dizer: filho, olha aqui, eu estou aqui para te ensinar. Apareceu certa situação, e eu quero que você faça uma coisa agora. Eu quero que você pense, como que o meu pai agiria diante dessa situação? Porque quando eu estiver sozinho, eu terei que agir assim. Quando essa responsabilidade estiver sobre mim, eu terei que agir como meu pai agia. E ele vai ensinando aquele filho, ensinando até que ele atinja a maioridade. E quando ele atinge a sua idade, quando ele fica, digamos, adulto, então chega a hora desse tutor chegar ao pai e dizer: ele está apto ou não está apto. E quando esse tutor chega para o pai e diz a boa notícia: o seu filho está apto para assumir os seus negócios. Que felicidade do pai. Que coração alegre do pai. Saber que o filho vai tocar os seus negócios, não vai deixar a empresa falir, não vai deixar a família mendigar, passar fome, se caso ele não estiver ali. Mas ele estará apto para continuar os negócios do pai. Ele estará com aquela autoridade. Então, quando é feita a cerimônia da adoção, a partir dali, o cheque que somente o pai assinava, se o filho assinar, será a mesma coisa. Aquilo que o pai falava e acontecia, se o filho falar, será a mesma coisa. Aqueles que obedeciam o pai, se o filho falar, também tem que obedecer. O filho adquiriu aquela autoridade sobre ele, então ele pode tomar as decisões, porque o tutor disse que ele está apto e sabe que aquele filho não fará nada contra a vontade do pai. Ele fará as mesmas coisas que o pai veio até ali fazendo. É por isso que o tutor está ali. Agora, se aquele tutor chegasse e falasse para o pai que ele estava apto e o filho saísse por aí fazendo coisas que não devia, o tutor estaria errado. A responsabilidade está sobre o tutor. E nós estamos, meus irmãos,
debaixo desse tutor. E a responsabilidade está sobre os ombros dele, de nos fazer filhos e filhas de Deus verdadeiros. Esse tutor se chama o Espírito Santo. E você pode entender agora a responsabilidade que o Espírito Santo tem. É por isso que muitas vezes as pregações são fortes. É por isso que muitas vezes ele chama a nossa atenção. Porque nós estamos aqui repreendidos pelo Senhor, mas para não sermos condenados naquele dia com o mundo. É por isso que ele vem e nos repreende. É por isso que ele vem e puxa a nossa orelha e diz: filho, o teu pai não faria assim. Filho, não é assim que o teu pai andaria. É por isso que ele nos traz a essa posição de filhos, para que nós tenhamos e alcançamos essa autoridade, a mesma autoridade que o pai também tem. E nós estamos chegando, meus irmãos. Eu estou crendo tanto nisso, que nós estamos chegando a um tempo que Jesus poderá dizer: não, vai você expulsar aquele demônio. Como ele disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Por que você está chorando, Moisés? Por que você está se lamentando? Se eu te dei a vara, eu te dei autoridade, somente fale e esse mar vai se abrir. Somente fale, Moisés, e esse mar tem que se abrir, porque eu te dei a autoridade, Moisés. Chegará um tempo, irmãos, e esse tempo pode ser hoje. Nós temos que parar de olhar para o futuro, olhar para o passado, e olhar o que Deus vai fazer. Mas nós temos que tomar a nossa posição, e tomar isso como se fosse hoje. O que Deus pode fazer através de nós hoje. Não há quando vir o poder da palavra. Não, eu quero hoje o poder da palavra sobre a minha vida. Eu quero hoje falar e as coisas acontecerem. Eu quero hoje essa adoção de filho. Eu quero hoje essa plenitude do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero hoje andar por essas ruas e o mundo ver a divindade andando por essas ruas. Eu quero hoje isso. Não podemos esperar para o amanhã, se acomodar com o dia de hoje. Mas tem muita coisa ainda, tem muitas profecias para serem cumpridas. Já ouvi isso, irmãos, misericórdia. Há muitas profecias para serem cumpridas. Há muitas coisas para acontecer que o irmão Brana disse que aconteceria e ainda não aconteceu. Cadê os tubarões? Cadê isso, cadê aquilo? Meus irmãos, em meia hora no Calvário, mais de 60 profecias foram cumpridas. E quando isso, quem sabe acontecer, você ficará sabendo que 2 profetas estão pregando lá e já será tarde demais. Temos que tomar a posição hoje de autoridade de filho. Temos que expulsar o demônio hoje. Temos que expulsar o pecado de nossas vidas hoje, nos preparar hoje, porque hoje mesmo ele pode vir. Hoje mesmo ele pode vir buscar o seu povo. E nós temos que estar preparados como filhos e filhas de Deus. Ezequiel 9, se eu não me engano, aqueles que foram marcados, porque gemiam pelo pecado do mundo. Eu me pergunto se estamos gemendo. Enquanto ainda são crianças, depende somente do pai. Mas estamos chegando no amadurecimento, não estamos? A promessa é que antes era um homem ungido, hoje é um povo ungido. O próprio irmão Brana diz que o que veio em partes em seu ministério, viria em dobro. A palavra tem que ser cumprida. Elias foi, é o tempo de Eliseu. E Moisés, então, vamos falar um pouquinho dos homens da Bíblia. Podemos seguir mais um pouquinho, irmãos? Moisés, por que clamas a mim? Fala, Moisés.
Ó Moisés, todos os dias, Deus tinha dado a comissão para Moisés. Deus tinha falado para ele ir e libertar o seu povo. Deus tinha falado para ele ir, e ele seria aquela mão forte que Deus usaria para tirar o povo do Egito. E Moisés, ele tomou aquilo para ele, e realmente ele incomodou o faraó. Todos os dias, Moisés estava lá. Vê lá quem que é. É Moisés. O que ele quer? Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me adore. Não vou deixar, então vai vir uma praga. Que venha, então veio a praga. No outro dia, quem que é lá? É Moisés. Deixa ir o meu povo. E Moisés foi tentando. E Deus ia com ele. E ele foi indo. Até que um dia, Faraó teve que ceder. Mesmo nós tendo autoridade, irmãos, nós temos que lutar. O filho, depois que ele adquire aquela autoridade, aquela adoção de filho, aquela responsabilidade sobre ele, aí que começa o trabalho. Não é verdade? Né, irmão André? Quando você assume uma empresa, enquanto você é funcionário, bateu o seu ponto, entrou de manhã, saiu de meio-dia, assim por diante, tudo bem. Mas quando você está no comando, aí a responsabilidade aperta. Então não vamos pensar que quando essa plenitude chegar até nós, nós vamos estar descansados. É aí que a coisa vai apertar. Mas nós temos a autoridade. Não precisamos ficar com medo do que o inimigo vai fazer se nós receber o batismo do Espírito Santo, irmãos. Não precisamos ter medo do que o inimigo vai fazer se nós se santificar para Deus. Porque muitas vezes nós começamos a ingressar mais perto de Deus, damos 1, 2 passos e as coisas começam a piorar na nossa vida. Aí não vale a pena, porque quando eu tomo a posição de ser um melhor crente, aí a doença chega aqui em casa, como é que funciona isso? Aí os meus filhos param de ir à igreja, ficam rebeldes, e aí como é que funciona isso? Então é melhor ficar nessa vida, meia morna. Não. Aí que o inimigo tira muita gente, mas nós temos autoridade. Quando nós chegar a esse entendimento, quando nós chegar a esse nível, irmãos, com certeza o inimigo não terá poder sobre o menor do nosso meio, sobre uma criança no nosso meio. O inimigo não terá poder, porque mesmo que ele leve algo de nós, nós temos essa autoridade, nós vamos buscar e arrancar das mãos dele, como Abraão fez com Ló. Ló foi levado por aqueles reis, mas ele era parte de Abraão. A Bíblia chega a falar as palavras de Abraão. Abraão diz: ele é meu irmão, vamos buscar o meu irmão. Vamos buscar de volta o meu irmão. Juntou os seus servos, com algumas enxadas, alguns facões velhos, e foram para a peleja. Mas olha o tamanho da guerra. 5 reis. 5 reis, 5 exércitos, e Abraão com 318 homens, para vencer 5 reis. Mas o que Abraão tinha? O irmão Brana diz nessa mensagem: eu sempre veio com intenção de ler, mas não vou conseguir, possuindo todas as coisas. Abraão tinha a promessa. Abraão tinha a certeza. Abraão tinha algo em que ele podia se basear, algo em que ele podia se firmar. Ele tinha a palavra de Deus para ficar atrás dela. E Abraão não pensou 2 vezes. Ele disse: vamos lá, meus servos, vamos buscar o nosso irmão.
E ele se foi. E a Bíblia nem mesmo relata como é que foi a guerra. Só diz: Abraão foi e venceu e trouxe Ló. Foi tão simples. Porque ele estava com a autoridade de Deus. Ele foi e buscou. Ele foi e pelejou. Ele foi e lutou por aquilo que era dele, que Deus tinha dado a ele. Era a parte dele. Era a família dele. Ele amava aquilo que o inimigo tinha levado. O que o inimigo levou de você nessa noite que você ama? Agora está em você. Vai buscar isso ou vai se acovardar? Mesmo tendo autoridade, nós temos que lutar. Nós temos que ter fé. Nós temos que batalhar. Mas com um porém, com a certeza que nós temos um respaldo na lei. Porque o irmão Brana diz sobre um soldadinho. Ele usa esse exemplo. Ele fala: um pequeno soldadinho, vamos dizer mais baixo que eu, né? Ou da minha altura. Ele pode parar ali na BR. E ele pode fazer assim para uma carreta de 3, 4, 5 toneladas. E aquela carreta, se tiver 100 por hora, irmãos, quando aquele motorista enxerga aquele soldadinho, os freios têm que acertar fogo das rodas. Porque o soldadinho levantou a sua mão. Agora, alguém aqui gostaria de ir ali na BR, levantar a mão, ver se alguma carreta para você? Alguém teria essa coragem, né, moças? Não, né? Ainda mais naquela parte mais escura ali que não enxerga muito. Mas o que faz aquelas carretas, aqueles carros obedecerem aquele soldado? A sua farda. Eles enxergam aquele, meio marrom, né? Os PRF com azul. Marronzinho com azul. Eles enxergam aquela farda, irmãos, mesmo que tu esteja certo, às vezes dá uma aceleradinha no coração, não dá? Tu já começa a olhar se todo mundo está de cinto, se a criança está na cadeirinha, não está? Aí quando você passa, ele nem olha para você. Graças a Deus. Daí a desculpa é: mas quando querem incomodar, não é? Qualquer coisa. Mas não é aquele homem. Se você encontrasse ele na rua, você nem dá uma bola para ele. Não aceleraria o coração. Mas a farda que está nele, o veículo e, além do mais, a lei que está atrás dele. Porque ele tem autoridade não somente na farda. Isso aqui entra não somente no paletó, mas tem que estar também na letra, na lei. Porque qualquer um pode comprar uma farda de polícia e sair por aí pela rua. Mas se for buscar os documentos dele, nunca fez um curso de polícia. Mas aquele que está com a sua farda, e aquele que está com o seu nome lá registrado, como um policial, como uma autoridade, e aquela autoridade está respaldada na lei. Então o que ele fizer, ele tem segurança. Acabou de passar uma polícia ali, Mas podia chamar um deles ali para falar para nós, né? Sabe muito mais do que isso, do que nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso não é diferente conosco. Nem um pouquinho. Diferente conosco. Porque em Efésios 6, nos dá ali o que nós temos como uma farda. Vamos ver se achamos rapidamente, porque eu não marquei aqui. Se alguém achar antes que eu, pode ler aí. Efésios. Já vamos encerrar. Alguém pode dar um glória a Deus, hein? Um glória a Deus de filho, com autoridade. Louvado seja Deus.
Eu me alegro quando nós estamos ao redor da palavra. Efésios. Alguém achou? Quer ler para mim? Vamos ver aqui. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Vamos no 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que carretas enormes. Que carros a toda velocidade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficai firme. Estais, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então, se você orar em todo tempo, segue lendo ali, e você se manter dentro dessa lei, dentro dessa farda, você poderá levantar a sua mão e dizer: Satanás, eu quero meu filho de volta. Satanás, eu quero a minha saúde de volta. Satanás, eu quero que esse câncer da irmã saia. Satanás, eu quero que a minha família seja restaurada. E se você fizer isso fardado e debaixo da lei, isso vai acontecer. Aleluia! O irmão Brana nos diz aqui: você terá que tirar isso de Satanás. Mas há uma diferença entre lutar e lutar sabendo que a guerra já está vencida. Aí que nós temos que lutar com mais força. Quem aqui tem dúvida que Jesus vai vencer o diabo no último dia? Alguém poderia levantar a mão? Não é feio se você tem dúvida. Tem que ser sincero. Mas quem não tem dúvida que Deus já é vencedor? O nosso Deus já é um vencedor ou não é? Porque Isaías 53, depois que nós lemos aquele sacrifício e tudo mais, e as nossas enfermidades, ele olhou e viu o seu trabalho. E lá na cruz ele disse: está tudo consumado. Oh meu Deus! Então fica fácil de lutar, fica fácil de guerrear, porque nós sabemos que a vitória já está do nosso lado. Nós temos que lutar com mais força, com mais vigor, porque cada vez que o inimigo se levanta contra nós é só para blefar, porque ele não tem mais poder. O ferrão dele foi tirado no Calvário, a morte foi vencida no Calvário. E essa enfermidade que o médico diz que você vai morrer com ela, ela já foi vencida no Calvário. Então por que temer? Nós somos filhos de Abraão, então nós temos que agir como Abraão. Nós somos filhos de Deus ou não somos? Você é filho de Deus ou não é? Então você comece a agir como filho de Deus. Pare de andar cabisbaixo, pare de andar triste. Pare de dizer que nada se resolve na sua vida. Eu não sei o que tem na minha vida, que é só comigo que acontecem as coisas. Não é assim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você é um filho de Deus, então erga a cabeça. Essa foi a cruz que Deus me deu para carregar. Eu levarei a minha cruz cantando. Subo o morro, eu desço o morro, mas vou levar a minha cruz cantando, adorando a Deus. Um dia Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas.
Um dia ele chegará ao teu lado, meu irmão. Sabe, acredito que foi para Elias que ele enviou um anjo com a mão mais macia. Foi Elias, irmão Lutero, para botar na cabeça de Elias, porque Elias estava passando por um zimbro. O anjo com a mão mais macia. Mas a Bíblia nos diz que naquele dia, Ele limpará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O anjo não terá nada a ver com isso. Me desculpe, Elias, mas eu quero as mãos dele. Me perdoe, mas eu prefiro as mãos dele. Quando eu chegar lá e o anjo vier para o meu lado, eu vou dizer: sai daí, rapaz. Eu quero é ele. Eu quero que ele enxugue as minhas lágrimas. Eu quero que ele venha me abraçar. Eu quero que ele olhe para mim e diga: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, você venceu, você lutou, você tomou posição de filho. Pode vir, bendito de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Vem, bendito do meu Pai. Você não almeja isso, irmãos? Oh, você terá que tirar isso de Satanás. Satanás captura a sua saúde. Você tem o direito de ir a Satanás e dizer: devolva isso, tire suas mãos disso. Eu não sei se vocês estão entendendo, espero que sim. Eu venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou herdeiro. Devolva isso. Você tomou minha filha, você a fez se misturar com o rapaz errado. Você tomou meu filho e o fez se misturar com a moça errada. Eu os reclamo, correto? Eu reclamo meus filhos, eu reclamo meu irmão, eu reclamo minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, introduziu-os fora daqui, mas eu venho em busca deles. Eu os reclamo, no nome do Senhor dos Exércitos. É tempo de nós tomar essa posição. É tempo de nós tomar essa posição. Posição de filhos. Posição de filhos. Você quer reclamar algo nessa noite? Tome a sua posição, minha irmã. Eu não sei se aqui ou na internet. Tome sua posição, minha irmã. Deus está falando com você. Reclame o que Satanás tem tirado de você. Muitas vezes ele tira o gozo da salvação. Davi teve que se jogar ao pó e clamar novamente. E buscar e tirar das mãos do diabo o gozo da salvação. Muitas vezes ele tira o gozo dos cultos, que só dá sono nos cultos. Não dá vontade de cantar. Não dá vontade de erguer as mãos. O irmão que grita do meu lado atrapalha. Busque isso de Satanás. Busque isso. Não deixe ele levar isso de você, meu irmão. Mas se ele levou, busque de volta. Se ele tomou algo de você, busque novamente. Tome a sua posição de filho. Tenha essa autoridade e fale com autoridade para ele. Não diga: Satanás, por favor, eu venho te pedir. Não. Sabe, eu sou chaveiro. Minha profissão. Mas infelizmente hoje à tarde eu estava pensando que Jesus não é chaveiro. Sabe por quê, irmão Denilson? Porque ao invés dele mexer a porta do diabo, ele chutou. E Deus não chamou seus filhos para serem chaveiros quando se trata do lado espiritual, porque eu sou chaveiro, né?
quando se fala do lado espiritual. Você não tem que pedir licença para o inimigo. Você não tem que pedir licença para Satanás. Quer chutar algumas portas hoje? Sentado não dá para chutar algumas portas. Quer chutar algumas portas hoje? Vamos chutar algumas portas, irmão Maurinho? Tem algumas portas para serem chutadas nessa noite. E se alguém está comigo, eu não tenho 318 do meu lado como Abraão teve, mas esse tanto aqui já dá. Alguém está comigo? Vamos chutar algumas portas? Vamos trazer alguns irmãos de volta? Vamos trazer alguns familiares de volta? Vamos trazer a saúde novamente? Quem aqui está precisando chutar a porta da saúde? Incline sua cabeça. Eu quero que venha à frente. Se tem alguém que precisa chutar a porta da saúde e tomar a saúde de volta. Tem alguém? Pode passar à frente. E você vai chutando mais algumas portas aí. Vai repreendendo o inimigo. Ele tem que sair nessa noite. Ele tem que sair do nosso meio. É tempo de amadurecimento. É tempo de tomarmos posição com a palavra. É tempo de nós nos posicionarmos como filhos de Deus. Há uma comissão sobre nós. Há um Marcos 16 sobre nossas vidas. Há uma armadura. Há uma farda sobre nossas vidas. Somente tomarmos posição. Chute essas portas. Diga para o inimigo devolver isso para você. Oh Deus, eu acho que vocês estão pedindo para Satanás. Sabe que muitas vezes ele é surdo? Muitas vezes nós temos que gritar com ele. Hoje pela manhã nós lendo a mensagem com os jovens, e o irmão Brana diz: se você fala com o seu filho, Rick, saia daí, que você vai se machucar. É quase 100% de certeza que ele não vai te obedecer. Mas quando você fala assim, Rick, saia daí que você vai se machucar. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos que falar com mais autoridade, com essa fé no nosso coração. Não é fazer um griteiro, não, mas falar com autoridade. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele tem que sair. O senhor poderia vir orar, irmão Lutero, por essas pessoas? Por favor. Depois que a saúde for tirada, nós vamos chamar outras portas. Bem rapidamente. Irmão Cláudio, ajuda nós para nós ser mais rápidos. Vamos chutar algumas portas aqui bem rápido. Satanás tem que se retirar do nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa, Pai, dessa ajuda divina, Pai. Todas as armas do diabo apontadas para ele, Senhor. Mas eu quero repreender esse demônio em nome de Jesus Cristo, Pai. Satanás está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eu declaro ele abençoado nesta hora em prosperidade. E todas as amarras de Satanás, todas as emboscadas do diabo, no nome de Jesus Cristo, cai por terra agora. No nome de Jesus Cristo. Sai. Eu ordeno com o poder do nome de Deus.
Você tem algum ente querido, algum familiar? Você tem alguém que gostaria de tirar das mãos do inimigo nessa noite? Tome posição. Erga suas mãos. Você tem esse poder. Aleluia. Sim, meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Chute algumas portas essa semana. Comece a partir de agora. Aquilo que te atrapalha, aquilo que não deixa você sentir a doçura do Espírito Santo, meu irmão. Oh, jovem, aquilo que te abala, que te desanima. Oh, meu Deus, chute essas portas. Tire das mãos do inimigo. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela sua presença, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. E o Senhor conhece a fé que há em meu coração, Pai. Eu sou o mais pequeno aqui, Senhor. Mas o Senhor nos conhece, Pai. Meu Deus, o Senhor conhece aquilo que eu creio, que estamos no tempo de tomar posição, Pai. Ajude-nos. Nos ajude, Pai. Que o Teu tutor, Senhor, que o Teu tutor possa nos corrigir, Senhor, enquanto ainda é tempo, Pai. Oh, Deus, nos ajude, Senhor. Tire todo esfriamento que há em mim, Pai. Tire, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. E que essa igreja, Satanás, você não tem mais poder sobre ela. Porque ela tem se posicionado como filhos e filhas de Deus. Você não vai mais poder injetar nenhuma gota de pecado no nosso meio, nenhuma gota de incredulidade no nosso meio, nenhuma gota de divisão no nosso meio. Satanás, você está expulso daqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós reclamamos nossa vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, Deus! Oh, Deus bendito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vamos adorar a Deus com uma grande salva de palmas.
Uma grande salva de palmas. O irmão Carlos pede oração em favor de seu pai. O senhor, irmão Carlos? O senhor crê que já recebeu? Mais alguém concorda? Eu ouvi hoje pela manhã, não sei se mais alguém assistiu, o pastor Edival Pisoni, mais alguém assistiu? De 2 ou 3 concordarem. 2, como é que ele disse? 1000 fugirá de 2. E a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Nosso culto de consagração amanhã. Quarta-feira, oração, vocês sabem. E vamos nos manter sobre essa atmosfera. Deus vos abençoe.